Olá, alunos, estamos aqui de volta. Agora vamos resolver a questão 7 de informática. Caiu aí na prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul 2018. Vamos lá, como sempre, passo a passo, vamos ler essa questão e depois eu dou as devidas explicações. A questão 7 baseia-se nas figuras 6A e 6B. A figura 6A mostra a janela principal do BR Office 3.2 Calc. A figura 6B mostra alguns ícones da barra de ferramentas formatação da figura 6A, que se encontram ocultos na figura 6A devido à redução das dimensões da janela desse software. Perfeito, aí aparece a imagem aqui, figura 6A. É muito importante perceber nessa figura 6A, antes de eu ir para a próxima página que vai mostrar a questão, antes de ir, observa um pouco aqui, pessoal. Percebe que a seta número 1 aponta para o número 200,37, que está com R cifrão 200,37, mostrando que provavelmente está formatado para o padrão moeda. E a célula C4, que é apontada pela seta número 2, que é a célula selecionada, e como sabemos que a célula C4 é a célula selecionada? Porque aqui aparece esse quadro com uma borda mais espessa, mas também observa aqui aparece escrito C4 na caixa de nome, que é onde aparece a referência da célula selecionada. E é muito importante para resolver essa questão observar que, embora na célula C4 está aparecendo 300, a barra de fórmulas é quem exibe o real valor desta célula, que aqui mostra 300,45. Isso quer dizer que o valor real da célula C4 não é 300, é 300,45. E alguém me pergunta, professor, então por que está aparecendo 300? Está aparecendo 300 porque ele provavelmente diminuiu as casas decimais. Esse valor originalmente tinha 2 casas decimais. Provavelmente ele clicou 2 vezes nesse botão que se chama excluir casa decimal. E aí ficou aparecendo 300 para efeito de visualização, porque aí ele arredonda para efeito de visualização. Ah, mas como é que eu saberia que ele clicou 2 vezes no botão excluir casa decimal se o enunciado não disse? Porque a questão diz que se baseia nesta imagem. E de acordo com a imagem da figura 6A, eu tenho como observar que a célula C4 está selecionada porque está aparecendo C4 na caixa de nome. E com isso eu consigo descobrir qual é o valor real da célula olhando na barra de fórmulas, aqui onde está aparecendo 300,45 é a barra de fórmulas, que exibe o valor real da célula, e não aquele que está sendo visualizado para efeito, está sendo visualizado de forma arredondada para efeito de visualização. Então ele nem precisa citar o que ele fez para deixar esse valor arredondado aqui para 300 sem nenhuma casa decimal, ele não precisa dizer o que ele fez. Mas é importantíssimo saber que o valor da célula C4 não era 300, era 300,45 como mostra a barra de fórmulas, ok? Depois aqui nós temos na figura 6B, só para entender, esse botão apontado pela seta número 3 é o botão formato numérico moeda, que coloca símbolo da moeda, o R cifrão, separador de milhar quando necessário e exibe com 2 casas decimais o valor. Se eu clicar nesse botão com a seta apontada pelo número 3, nesse valor 300, vai aparecer R cifrão 300,45, porque aí, quando nós clicamos no botão formato numérico moeda, ele exibe o resultado com 2 casas decimais, com o símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais, como está ali o valor da célula C3, que aparece com R cifrão, vírgula e 2 casas decimais. Esse botão apontado aqui pela seta número 4, ele permite deixar um formato numérico padrão. Quando eu formato para moeda, eu clico aqui, ele tira do formato moeda. O da seta número 5 é o botão adicionar casa decimal. Cada vez que eu clico, ele vai adicionando casas decimais. Esse outro é o excluir casa decimal. Cada vez que eu clico, ele vai excluindo casa decimal. Esse com a seta apontando para a esquerda é o diminuir recuo, que só desloca o conteúdo para a esquerda. E esse da seta número 6 é o aumentar recuo, que desloca o conteúdo da célula para a direita. Só faltou esse aqui, que é o estilo de formato numérico porcentagem, que multiplica o valor da célula por 100, exibe o resultado com o símbolo de porcentagem e também vírgula 2 casas decimais.
Agora que nós já reconhecemos os botões, vamos à questão. Para que a célula do BR Office 3.2 Calc, apontada pela seta número 2 da figura 6A, quer dizer, aqui o 300, ó, seta número 2 da figura 3A. Então ele está falando sobre aquele 300 lá. Passe a exibir o seu conteúdo com o formato de moeda e as casas decimais correspondentes, ou seja, R cifrão 300,45. Ali já mostrei sem querer, mas tudo bem. Ficando visualmente com o mesmo aspecto da célula apontada pela seta número 1 da figura 6A. Quer dizer, o mesmo aspecto, não o mesmo valor. Quer dizer, R cifrão, 2 casas decimais, né? Aí ele diz ali, basta pressionar uma vez o ícone de sua barra de ferramentas, formatação, apontado pela seta número 3, que é o botão formato numérico moeda. Basta isso, já vai ficar da forma como ele quer o R cifrão 300,45 descrito ali na letra A de América. Vamos verificar isso na prática? Está aqui o meu BR Office Calc da mesma maneira que mostra a questão. Percebe que aqui está aparecendo 300 na célula C4. É a célula C4, de fato, que está descrita na caixa de nome como a célula selecionada. Aqui na barra de fórmulas, na linha de entrada, aparece 300,45, mostrando o valor real da célula. E quando nós clicarmos no botão apontado pela seta número 3, basta clicar que já aparece R cifrão 300,45, porque esse é o botão formato numérico moeda, revelando as suas 2 casas decimais originais. Essa é a historinha e a resposta correta dessa questão. Por que não a letra B? Porque a letra B dizia para clicar na seta apontada pelo número 4. E a seta apontada pelo número 4, observa comigo, é aquela que coloca o formato numérico padrão, retira do formato moeda e volta ao padrão, ou retira do formato porcentagem e volta para o padrão. Depois, a letra C, na seta apontada pelo número 3, até aí está certo, mas disse a seguir dar 2 cliques com o botão do mouse sobre o ícone apontado pela seta número 5. Disse para clicar na seta apontada pelo número 3 e 2 cliques para adicionar 2 casas decimais. Não, porque se eu clicar 2 vezes depois de ter clicado, observa comigo, estou lá de novo, né? Vamos até voltar como estava originalmente na questão, estava assim. Se eu clicar no botão formato numérico moeda, ele já coloca 2 casas decimais. Então, se eu clicar agora no botão formato numérico adicionar casas decimais, que é esse que tem o maisinho, cliquei 2 vezes como a questão pediu, ó, 1, 2. Aí não fica 300,45, fica 300,4500. Quer dizer, ele acrescenta mais 2 casas decimais, além das 2 que o próprio botão formato numérico já acrescentou. Por isso, errado aqui a descrição da nossa letra D de Dinamarca, né? Aliás, C de Canadá. Por que errado lá da letra D também está errado? Claro, porque a letra A já é a correta, né? A letra D disse 3 e a seguir dar um clique com o botão do mouse sobre o ícone apontado pela seta número 6. Vamos ver lá. Seta número 6 é o botão aumentar recuo. Esse aqui só aumentaria o recuo. Vamos ver na prática ali, ó. Se ele fizer isso que ele descreveu, só vai aumentar o recuo. Então vamos desfazer lá para deixar como estava. Olha lá, cliquei na seta apontada pelo número 3, botão formato numérico moeda. Vamos fazer isso lá. Deixa eu só localizar aqui. Aí, cliquei. Já deixou com 2 casas decimais. Se eu ficar clicando no botão, deixa eu até abrir para ele aparecer aqui, ó. Tanto no botão para diminuir recuo, ele desloca para a esquerda. No botão aumentar recuo, ele desloca para a direita. Então ele fica deslocando para a direita, e se assim eu tivesse sucessivas células ou fosse maior aqui, ele ficaria deslocando para a direita, ó. Esse é o botão aumentar recuo e o botão diminuir recuo. Mas não é isso que ele queria fazer, então, de fato, não ficou adequado a resposta indicada aqui na nossa letra D de Dinamarca. A letra E, que é a última, disse para clicar no botão apontado pela seta número 4, da qual eu já disse que estava errado antes, né? Porque o botão apontado pela seta número 4 é o botão formato numérico padrão, ele retorna ao padrão original, tirando o padrão moeda. Ele vai retornar ao padrão original. Então já está errado também a letra E. Sem dúvida nenhuma, o gabarito oficial está correto. Letra A de América para essa questão 7 sobre o nosso BR Office Calc e as formatações de moeda, o formato numérico moeda. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, nós temos mais um vídeo aí com a questão 8, que é a última, essa foi a questão 7, mas daqui um pouquinho eu já vou publicar o vídeo também com a questão 8 da prova
de informática, das questões de informática da prova da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul 2018. Então, até daqui a pouco, grande abraço e bons estudos.